projetor? O projetor vai ficar aqui em cima.
tirar esse microfone. Bom dia a todos. Solicitamos aos senhores secretários, diretores de governo, representantes da administração indireta e fundacional, ou seus representantes legais, para que tomem assento. Tá ótimo. Tá jóia. Solicitamos também aos senhores vereadores que ocupem os seus lugares. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, no seu artigo 48, parágrafo único, assim reza: a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Esta audiência pública reger-se-á pelo regimento interno nos seus artigos 213 e 214, e para ela foi fixada a seguinte pauta convite: projeto de lei de número 9.982 de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2009 e da outras providências. O secretário municipal de Finanças, senhor Zé Antônio Parimoschi, fará a apresentação da matéria, abordando todos os seus aspectos. Em seguida, a palavra estará aberta para as indagações e esclarecimentos a serem dirigidos a cada um dos senhores secretários sobre temas pertinentes às suas respectivas pastas, na seguinte ordem de precedência. Inicialmente, senhores vereadores, logo após convidados oficiais, representantes legais das instituições públicas e privadas e o cidadão interessado. As perguntas consideradas improcedentes, impertinentes ou estranhas à matéria serão previamente indeferidas pela presidência. Com a palavra, então, o senhor secretário municipal de Finanças, senhor Zé Antônio Parimoschi.
Senhor presidente Luiz Fernando Machado, vereador Luiz Fernando Machado, em nome do qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Queria cumprimentar toda a equipe de governo em nome da primeira-dama Maria Alice Fossen, que está aqui presente. Queria cumprimentar a população, em nome do Sidney, que se faz presente em todas as audiências e sessões que eu pude estar presente aqui, uma figura que representa, talvez, o conjunto da população, porque realmente está sempre aqui presente. Queria cumprimentar os jornalistas todos, em nome da Roberta, que eu acabei ficando devendo informações prévias para você, mas desculpa, em razão do afogadilho, mas a nossa intenção é sempre tentar atender da melhor forma possível. Cumprimentar todos os servidores da Câmara, em nome do Bocanella, que nos ajuda aqui nesse momento dessa audiência, em todas as audiências que nós tivemos aqui. Registrar apenas que essa audiência pública, a nossa intenção é ser o mais conciso e objetivo possível, até porque penso que todos os vereadores devem ter questionamentos, encaminhamentos ou sugestivos para que nós possamos melhorar o processo de elaboração dos planos e peças orçamentários, que esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui também para ouvir críticas e apresentar, para que sejam apresentadas sugestões, de maneira com que nós possamos melhorar o processo de elaboração a cada ano. Nós não temos nenhuma convicção absoluta aqui de que nós estamos fazendo tudo aquilo que agrada aos olhos e aos ouvidos de todos, mas, naturalmente, nós seguimos aqui o rito legal, o rito processual, e muitas vezes ele é extremamente burocrático, árido, e isso pode até dificultar uma leitura, mas, enfim, nós temos esse desafio de melhorar e os vereadores sempre contribuem com esse processo para que nos tragam uma luz diferente, ou uma visão diferenciada que nós possamos estar acrescentando nesse processo de planejamento. Enfim, nós estamos aqui com uma tela, não sei se visível a todos, mas nós vamos, como eu disse, ser bastante conciso e objetivo. A ideia... Zé Antônio, quero só pois não, presidente, te pedir uma parte, já que estamos no Poder Legislativo. Gostaria muito que a primeira-dama, a dona Maria Alice Fossen, fizesse a composição da mesa conosco até o momento em que tiver a sua agenda liberada para permanecer no plenário do Poder Legislativo. Logo que os compromissos que tenham sido assumidos venham, a senhora estará, por parte do Poder Legislativo, liberada da composição da mesa. Muito obrigado, dona Maria Alice. Bom, retomando, nós estamos trazendo aqui, conforme eu disse, conforme eu estava dizendo, uma apresentação que tenta sintetizar o conjunto de tudo que está exposto, que tudo que está ali na LDO. O projeto está disponibilizado no nosso portal da internet desde o dia de encaminhamento aqui para a Câmara Municipal, 15 de abril. Portanto, disponível a toda a população, a todas as pessoas interessadas, né? O nosso roteiro segue essa determinação legal, segue a Constituição, segue a legislação infraconstitucional e, especialmente, nós estamos trazendo aqui, vamos abordar um pouco os principais pontos que nós julgamos como principais pontos que são necessários para a gente poder ter uma compreensão da evolução das finanças públicas num período recente passado, de 2004 a 2007, para a gente poder apreciar os resultados fiscais no período encerrado em 31/12/2007, para que nós possamos fazer uma avaliação deste período, para ter um pouco mais de consistência, essa evolução dos resultados fiscais, especialmente aqueles que a lei de responsabilidade dá ênfase, pessoal, dívida, enfim. Estamos também fazendo um resumo, uma síntese aqui daquilo que são as projeções dos resultados fiscais para 2009, 10 e 11, conforme determina a legislação, e a LDO, além do corpo da lei,
ela vem seguida do anexo de metas fiscais, né? Vou frisar desde logo, nós não estaremos tratando de metas físicas aqui, portanto, não estamos tratando de quantitativos de recursos, né? Mas estamos tratando das metas fiscais e estamos também tratando, no anexo de prioridades, de se estabelecer a conexão entre o PPA e a LDO, daquilo que nós temos que priorizar como programas e ações que serão estabelecidos como conexão para a feitura do orçamento, que logo em julho, agosto, setembro, nós estaremos debruçados sobre ele, aí sim quantificando valores necessários para que esses programas possam ser apresentados. Por isso, julgo que a audiência pública mais rica e participativa do ponto de vista da população é a audiência pública do orçamento e não esta da LDO, que muito mais guarda a conexão, um elo burocrático entre o PPA e o orçamento. Começando os resultados fiscais de 2007, nós temos o apontamento ali, como eu disse, é uma síntese, o Diger Bocanello distribuiu uma cópia para os senhores poderem fazer o acompanhamento, pelo menos para os vereadores e para a imprensa. A receita total cresceu nominalmente 11,4% em relação a 2006, o que é um crescimento bastante considerável. Nós saímos de uma receita total de 618 milhões em 2006 para 689 milhões em 2007. A receita não financeira, aqui na LDO é chamada de receitas primárias, né, que é a receita total menos aplicações e operações de crédito, quer dizer, nós estamos expurgando tudo aquilo que é operação de crédito, teve um crescimento um pouco maior, tá, de 26%. Na verdade, esse percentual que está aqui, eu cometi um deslize aqui na hora que foi puxado da tabela, mas, enfim, na apresentação vai ser corrigido. A receita corrente líquida, que é o nosso melhor parâmetro para fazer todas as avaliações das metas fiscais, que a gente expurga tudo aquilo que não é receita de operações de crédito, para que nós façamos a correlação entre o gasto de pessoal, o comprometimento da dívida, nós sempre trabalhamos com a receita corrente líquida. Tá? Ela teve um crescimento de 16,7% em relação a 2006. O próximo quadro mostra, está um pouquinho pequeno, mas, enfim, é importante os senhores olharem esse gráfico à esquerda acima. Como eu disse, nós estamos usando ali a receita corrente, demonstra claramente que a nossa intenção aqui é mostrar o paralelo que existe entre quando nós fazemos a LDO, que nós estabelecemos as projeções necessárias para a feitura dos próximos orçamentos, e aqui a gente está olhando um pouquinho daqui para trás. E a curva pontilhada são os valores que nós fizemos na LDO, que nós estabelecemos na LDO. E a curva preenchida é o orçamento. Tá? Então, veja, nós trabalhamos, na verdade, dentro de um intervalo, né? Um pouco para cima, um pouco para baixo. Lógico que o fator economia sempre ajuda a calibrar essas nossas projeções. Mas, por ali, os senhores podem ver que existe uma aproximação muito grande, né? Pouco para menos, às vezes, pouco para mais, do que nós estabelecemos como meta na LDO, porque é isso que vale. Quer dizer, nós estamos estabelecendo aqui metas que, em tese, deverão ser seguidas na hora que nós estamos executando, ou estamos preparando e executando depois o orçamento. Isso é que é importante que nós tenhamos a conexão. Não é uma conexão aqui verdadeira, né, dizer que nós erramos por muito, erramos por pouco. Tá? A conexão é que nós trabalhamos dentro de um intervalo. E até nós discuti isso com o Risotti ontem, nós temos, na verdade, a Secretaria de Finanças tem o seu corpo técnico tem um processo de segurança que faz com que a gente sempre trabalhe com o intervalo de confiança. Aliás, vocês podem ver, a meta de inflação, por exemplo, ela trabalha dentro de uma banda. Tá? Fazendo uma analogia, é quase que isso. Nós temos que ficar realmente dentro de uma banda para que a gente tenha segurança, nem ultrapasse os limites do razoável, nem tampouco fique abaixo de um processo, de um patamar que comprometa a execução dos orçamentos públicos. O próximo quadro, esse é um quadro, ele está bastante pequeno, mas, enfim, aqui a nossa intenção é demonstrar as metas previstas em 2007 e as metas realizadas. Os dois principais itens que a gente sempre gosta de destacar, que nós até
comentamos, é o primeiro item ali, que são as receitas realizadas e as metas previstas. Veja, nós tínhamos uma meta prevista de 665 em 2007, e a meta realizada, conforme nós já mostramos lá atrás, que cresceu 18%, ficou em 689. Estou falando em milhões de reais aqui. Tá? E a despesa total, nós tínhamos uma meta prevista, a terceira linha, de 663, e ficamos um pouco abaixo, 569. Frise-se que aqui nós estamos trabalhando com valores liquidados, quer dizer, não é só a despesa empenhada, é despesa empenhada e paga. Tá? Próximo risoto, por favor. Os resultados fiscais de 2007, conforme eu disse, nós acabamos de ver aqui. Agora, nós vamos mostrar um pouquinho o período de 2004 a 2007, que eu acho que é importante para a gente fazer essa correlação de avaliação entre aquilo que nós estamos projetando e aquilo que aconteceu. Né? E vejam, senhores, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, muito sabiamente, diferente até daquilo que se propõe atualmente o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que quer descer em nível de detalhe que quase que sufocante do ponto de vista de controle, porque ninguém consegue controlar tudo, do ponto de vista do desejo, mas do ponto de vista do conjunto das contas, dos grupos de contas, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal foi extremamente sábia. Ela tratou de cuidar dos limites das grandes contas, que aí sim eu acho que a gestão dos municípios, presidente, melhorou muito. Aliás, podem ver as contas públicas no Brasil de 2000 para cá e de 2000 para trás, são realidades absolutamente distintas. Tanto é que o país realmente navega hoje num cenário fiscal muito mais adequado, em que pese ainda a gente ter gastos com baixa qualidade, gasto público com baixa qualidade, especialmente no âmbito dos governos, do governo central, dos governos de Estado. Os municípios têm uma premência maior pelos gastos e são muito mais vigiados pela população, pela proximidade. Isso faz com que a gente tenha um cuidado talvez até mais exagerado do que aquele que realmente todos os outros esferas de governo devem ter. E a lei foi sábia em estabelecer uma conexão de controle entre dívida consolidada, gasto com pessoal, operações de crédito, receitas de operações de crédito, garantias de operações de crédito, enfim. Ela foi sábia em empreender ali num universo extremamente razoável de se acompanhar e que a população possa ter uma noção clara do que nós estamos falando, e é isso que eu acho que a gente deve fazer e tratar e dar ênfase, que todo o mais é um conjunto de informações tão grande que, se nós quisermos entrar nesse detalhe, na verdade nós vamos conseguir avançar. A gente fica preso quase que no detalhe da execução do orçamento, e aí essa discussão, penso eu, que ela é muito pequena do ponto de vista de um planejamento mais estrutural para a cidade. Então, vejam os senhores ali a receita corrente líquida de 2004 para 2007. Nós estamos falando de valores aqui de evoluções nominais, naturalmente, esses valores não estão atualizados, de 466 milhões para 695 milhões de reais, tá? Da receita corrente líquida. Ali embaixo, o primeiro item, a dívida consolidada total, eu gosto sempre de frisar o percentual, que nós temos um limite estabelecido pela Resolução 43 do Senado e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 120% da receita corrente líquida. Veja que Jundiaí saltou de 67% de comprometimento com a dívida consolidada em 2004 para 43,7% com a dívida consolidada em 2007. O que demonstra realmente um equilíbrio, até porque as operações todas de créditos de Jundiaí, talvez a mais significativa nos últimos anos, tirando agora o saneamento para todos, tenha sido o Situ, que foi de 2000, com o BNDES, portanto, uma operação lá de trás, que nós estamos pagando. Né? Tinha um PEMAT também, que faltam 2 parcelas para nós acabarmos de pagar, e tanto é que já estamos fazendo outro, enfim. Então, isso demonstra que o Jundiaí vem amortizando a sua dívida, não só pagando o serviço da dívida. Tá? A dívida não vem só sendo amortizada, não vem só sendo baixado os juros ali, né, como a gente chama, mas sim pago o principal. Despesas com pessoal. Nós saltamos de um valor de 188,2 milhões em 2004 para 266,5 milhões em 2007. Vale lembrar que em 2007 nós fizemos a implantação do PCCR, né? E isso, naturalmente, que provoca sempre o impacto. Mas vejam, senhores, que o percentual de comprometimento sobre a receita corrente líquida, se nós fizermos uma média aí de 40 a 38,3 no último ano,
nós vamos ficar numa média de 39%. Né? Por que, mesmo implantando o plano de cargos, esse percentual não foi mais acima? Exatamente em razão da gente ter tido uma performance das receitas que faz com que a gente tenha, mesmo subindo o valor da despesa, que você tenha um comprometimento equilibrado. Isso é muito saudável para a estrutura orçamentária do município. Operações de crédito, internas e externas, o percentual de comprometimento permitido pela Lei de Responsabilidade é 16%. Jundiaí, em 2007, não comprometeu 0,1% desse percentual. Próximo, por favor. Próximo quadro aqui, a gente dá um espelho, né, que é uma conta que sempre nós fazemos, especialmente os vereadores fazem, um acompanhamento muito dedicado dos gastos com o pessoal. Nós já mencionamos lá o percentual de evolução. Né, e aqui a gente tem um quadro que abre esses gastos com o pessoal e encargos, ali embaixo na segunda linha, somente prefeitura, tá, que demonstra que daquele total ali de 266 milhões, por exemplo, em 2007, 225 milhões de reais foram gastos exclusivamente com a administração direta, no caso aqui a prefeitura, e a diferença, naturalmente, aí são com os outros órgãos de administração indireta. Pode passar, Risoto, por favor. Então, aqui nós temos só essa consideração que esses resultados fiscais são realizados, são estabelecidos em relação àquilo que a Secretaria do Tesouro Nacional diz para que nós façamos. Tá? Como eu coloquei na abertura, nós estamos trabalhando aqui com uma estrutura absolutamente definida na legislação, porque assim devemos fazê-lo. E aqui ficou só uma observação, que eu acabei mencionando lá no começo, que houve uma redução da despesa total, quando a gente compara o valor da despesa efetivamente realizada, de 14%. Volto a dizer, por que uma redução? Porque nós estamos trabalhando com o conceito de liquidação. Se nós trabalhássemos aqui com o conceito de empenhamento, naturalmente esse percentual seria muito menor. Né? E a despesa financeira, houve uma redução também da ordem de 14%. Aí nós passamos agora para um segundo bloco de apresentação, que são os resultados fiscais projetados. Quer dizer, nós olhamos agora o passado, agora nós vamos olhar a conexão que a LDO estabelece para que nós possamos elaborar o orçamento de 2009. Receita corrente líquida projetada de 791 milhões de reais. Lembre, senhores, que nós estamos aqui trabalhando, expurgando-se qualquer possibilidade de operação de crédito ou de receitas que não sejam receitas correntes. Tá? Então, nós estamos trabalhando com um crescimento nominal de 5%, ante a estimativa de 2008. Estimativa de 2008 porque ainda nós estamos executando o orçamento de 2008. Pode ser que o orçamento de 2008, pelas primeiras projeções que nós temos, continuará, não talvez no ritmo anteriormente apontado de crescimento de receita, mas com certeza nós devemos ter um acréscimo das receitas em razão da performance da economia do país. Né? Eu olho para o vereador Sartori e ele muito feliz com o desempenho da economia nacional. Crescimento nominal de 5%. Resultado primário de 2009, né, essa conexão que nós temos que estar muito atentos, né, que nós fazemos sempre aquela continha básica, né, que a gente sempre vê falar, o país teve superávit de X% com relação à sua receita, exatamente que é o valor que se reserva para pagar o serviço da dívida, né, para que ele possa honrar os compromissos que ele assume. E o município não é diferente. Naturalmente que o município sempre trabalha com a perspectiva de ter receita superior à despesa e, quando deduzidos, né, as despesas não financeiras, nós tenhamos capacidade suficiente para honrar o serviço da dívida e para continuar amortizando os compromissos assumidos. Nessa perspectiva, Jundiaí é uma cidade extremamente líquida, quer dizer, ela é uma cidade que tem boa capacidade de geração de receita, continua com a perspectiva de crescimento sustentado dessas receitas, quer dizer, e nós temos uma perspectiva de trabalhamos muito para melhorar a performance da qualidade do gasto público, e isso faz com que a gente tenha uma aproximação do que todo mundo entende por eficiência, pelo menos do ponto de vista fiscal. É isso que nós estamos tratando aqui. Eu não estou me referindo à qualidade dos programas que são executados. O próximo quadro trata da receita corrente líquida
uma demonstração evolutiva, que esses dados aqui, na verdade, nós vimos aquele primeiro gráfico que eu mostrei, que é uma correlação que a gente faz entre ali o inicial, que se estabelece na LDO, e a realização do orçamento, para a gente ver se nós estamos trabalhando dentro de um intervalo de confiança que nos permita realmente assumir até alguns compromissos mais, vou chamar de ousados, porque nós temos um plano que é realmente estático. Quando a gente elabora o orçamento, você tem um rol ali de programações estabelecidas e, naturalmente, que a dinâmica social, a dinâmica da cidade, ela caminha numa toada, aí é que entra sempre aquela fala nossa, nem tudo pode ser cravado de maneira pontual e objetiva que permita com que a gente saiba que nós vamos precisar fazer tudo com todos os recursos que ali estão previstos. Nós temos que ter realmente uma margem possível de manobra. Aí a Câmara sempre tem sido extremamente compreensiva e tem dado o seu aval para o Poder Executivo quando estabelece um percentual de remanejamento, suplementação, para que nós possamos trabalhar, e nós, com muita segurança e seguindo rigorosamente o que determina a Lei 4.320, que disciplina aí o gasto público, nós trabalhamos na perspectiva dos remanejamentos. E nós temos convicção que essa segurança toda, também, muitas vezes avaliada como mão fechada, ela, na verdade, nós estamos olhando o conjunto, né? A gente não faz avaliações isoladas. Esse quadro aqui, até ele é bom, ele é importante, que nós temos uma transparência muito grande no processo de elaboração e do planejamento da cidade, do orçamento da cidade, porque quando a gente está projetando os resultados fiscais, nós temos que estar olhando quais são os principais fatores que vão contribuir para melhorar a performance do ponto de vista da gestão das receitas, e também temos que olhar os principais fatores que serão responsáveis pelo gasto público, que podem fazer com que, por exemplo, haja um crescimento da dívida. Tá? Quais são esses fatores? Quando a gente olha para a dívida consolidada líquida, que é a dívida total, menos as disponibilidades de caixa, e nós temos feito isso até a pedido dos vereadores, na última apresentação das metas fiscais, nós já fazemos a apresentação sem o prejum, para que fique mais claro quais são esses valores, e com o IPREJUM, para a gente ver qual é a variação de um e outro. Isso fica muito mais claro, porque a disponibilidade de caixa do IPREJUM, ela realmente é muito grande e ela acaba dando um sentido diferente quando a gente faz uma avaliação, uma interpretação. E nesse tópico, especificamente da dívida consolidada, nós temos a possibilidade de ter um crescimento previsto ao longo dos próximos anos, porque nós temos alguns assuntos que são correlacionados à esfera de atuação do município, mais especificamente, por exemplo, a área de saúde, que possui, na sua estrutura de planejamento de gastos do setor terciário, 2 hospitais que não são do município. O primeiro hospital é São Vicente, que é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que se suporta de toda a infraestrutura de recurso, de serviço, que o município pode lhe oferecer, para ele poder oferecer o serviço à população. E o outro é o HU, que é um departamento da Faculdade de Medicina. Esse talvez até nós possamos julgá-lo público do ponto de vista do entendimento da população, até porque nós estamos falando que é um hospital de uma autarquia municipal, mas, do ponto de vista de operação, a Secretaria de Saúde apenas compra serviço da instituição num pacote estabelecido em contrato, extremamente fechado. No entanto, as 2 instituições, como todos os hospitais brasileiros, e aí eu falo todos porque a medicina se encareceu muito, aliás, quem pôde ler, não sei se foi a Veja, né, presidente, dessa última semana, mostrou qual foi a evolução do custo da medicina nos últimos anos. E o município, não só o município, vou falar o Estado de uma forma geral, que arca com a despesa pública relacionada à saúde, ele está enfrentando aquele mesmo enfrentamento que os planos de saúde hoje gritam tanto que sofrem punições por não cumprirem obrigações que estariam estabelecidas em contrato. O município não é diferente. Quando nós estamos olhando por essa ótica, nós temos que fazer essa leitura.
Esse aprimoramento, a melhoria da tecnologia, o número de equipamentos que se utilizam para fazer diagnósticos, quer dizer, o volume de atendimento do Hospital São Vicente hoje, que atende inclusive não só a cidade de Jundiaí, mas as 8 cidades da região, das quais 25% a 30%, em alguns momentos de pico, quase 40% dos atendimentos não são da população local, e tudo isso custeado, parte com recursos do Ministério da Saúde, parte com recursos do município. Nós não podemos deixar de fazer qualquer tipo de previsão no sentido de também cuidar daquilo que hoje, em que pese não ser uma instituição do município, cuidar de olhar para que ele não tenha dívidas que sufoquem a sua operação e que prejudiquem o atendimento à população. Seria uma desinteligência de nossa parte deixar com que isso acontecesse e que o hospital, aí sim, eu falo igual a todos do Brasil, aí sim entra a diferença. Por que não estamos no caos, como temos visto algumas cidades? Porque temos tido esse cuidado de tentar fazer o suprimento de todos os recursos necessários para que não falte absolutamente nenhuma agulha para atender qualquer que seja a demanda do cidadão. Essa é uma diferença que nós precisamos considerar. E estamos, sim, fazendo no nosso planejamento aqui dos próximos exercícios. Nós sabemos que esse governo tem um limite, que é 31 de dezembro de 2008, nós trabalhamos com esse limite, mas não deixamos de trabalhar com a responsabilidade, não só fiscal, mas com a responsabilidade, Maria Alice, com a responsabilidade de deixar tudo quanto for devido e necessário para que não haja solução de continuidade em nenhum sentido. Isso é uma responsabilidade moral que o prefeito Arifossen tem, inclusive, cobrado com muita dedicação da nossa parte, de fazer com que essas previsões, com que esse plano seja, se possível, ainda resolvido nesse momento. E nós estamos, posso garantir aos senhores, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Negócios Jurídicos, doutor Amauri, doutora Márcia, nós temos feito aí muitas reuniões no sentido de entender todo esse processo e de fazer um planejamento o mais próximo possível dessa realidade, dessa demanda que vai aparecer daqui a pouco. E nós não estamos preocupados, no sentido só de fazer crescer o endividamento do município, não. Nós estamos preocupados em fazer crescer, mas de maneira responsável, se precisar fazer crescer. Porque nós entendemos que tem algumas soluções que não, na verdade, passam exatamente por assunção de dívida ou qualquer coisa desse tipo. Mas eu só queria deixar registrado aqui que se estabelece, sim, uma conexão de avaliação quando nós estamos fazendo e quando nós estamos falando aqui das diretrizes que vão nortear o próximo orçamento. Além do São Vicente, do HU, que é um pouco mais complexo, naturalmente, que, como eu disse, nós temos hoje um contrato de compra de prestação de serviço, diferentemente do São Vicente, que hoje a Prefeitura subvenciona, ali nós temos um contrato estabelecido e fechado por valores e aquilo que não é valor fixo estabelece produção, que são as cirurgias de pequeno porte, cirurgias eletivas, enfim. Já é um pouco mais difícil, mas a gente sabe que ele tem algum problema também de caixa, de insuficiência operacional, de recursos, e estamos avaliando essas possibilidades. Eu só queria deixar muito claro isso, de maneira transparente, que nós estamos trabalhando para que isso não vire uma dívida sufocante que não permita mais o hospital atender a população. E temos também uma diferença da desapropriação da Casa de Saúde, que em breve provavelmente vai estar resolvido. Isso já tem, nós já estamos precavidos para que essa demanda, nós temos uma diferença entre aquilo que foi depositado e aquilo que eventualmente deve ser o valor definido pelo perito judicial, mas enfim, isso nós estamos, como disse, precavidos. Nas despesas com pessoal, nós estamos trabalhando com a perspectiva de sair de um percentual, como eu disse, uma média de 39% e irmos para um percentual de 41,7%. Nós trabalhamos sempre com uma margem de 2 pontos percentuais de crescimento máximo de um ano para o outro, para que nós tenhamos essa segurança que eu me referi aqui há pouco. E isso sempre comparando com a receita corrente líquida, tá certo? Que é a meta fiscal que nós estabelecemos. E nós entramos, presidente, no ano que vem, nós encerramos a conclusão da implantação do plano de cargas, carreiras e salários e remunerações naquilo que foi estabelecido como prioridade no plano, na fase 1. Nós sabemos que o plano de cargos, carreiras e remunerações, Vicente, ele é um plano dinâmico e é um plano que ele tem que ser revisto e revisado em todo o tempo.
E eu sei que a Secretaria de Recursos Humanos tem lá um grupo de trabalho constituído para cuidar dessas próximas fases. Mas naquilo que a administração fez de esforço para implantar o plano de cargos, carreiras e salários, ela foi exitosa, né? Diferente de que eu pude observar, inclusive, muitas prefeituras que tentaram fazer e não conseguiram. Não é uma tarefa fácil, mas Jundiaí teve uma evolução nessa linha. E acho que agora a gente pode caminhar por uma visão de futuro mais adequada, do ponto de vista do servidor público, que é o principal capital necessário para o desenvolvimento da cidade. Nós temos que frisar isso, porque sem o servidor público qualificado e dignamente remunerado, nós não podemos cobrar resultados. E nós queremos cobrar cada vez mais resultados, mas dentro de uma condição de possibilidade. As operações de crédito interna e externa têm possibilidade de o município estar assumindo algumas operações novas, né, que os senhores têm visto aí sendo divulgadas, né, através da própria imprensa. O município tem algumas operações em vista. Eu não vou aqui entrar no mérito, até porque nós estamos tratando aqui dessa perspectiva das projeções e resultados fiscais, mas nós temos 2 operações em vista que faz com que o município possa ter um acréscimo dessa curva ao longo do tempo. Mas isso tudo sempre, como eu digo, com muita responsabilidade, sem, naturalmente, assumir compromissos que a cidade, no futuro, não poderia cumprir. Ao contrário disso, são compromissos absolutamente possíveis. Ali nós temos um quadro, que é aquele quadro que nós vimos de perspectiva passada, recente, das projeções de resultados fiscais. Nós temos a projeção da receita corrente líquida de 2008, de 2009, conforme nós apontamos ali, de 791 milhões, 2010, 830 milhões, 2011, 872 milhões. E a partir desses dados de receita corrente líquida projetados, nós também trabalhamos com a perspectiva de projeção da despesa com pessoal, que nós temos um limite estabelecido de 51,3, que é o limite prudencial na Lei de Responsabilidade Fiscal, e nós estamos trabalhando com os próximos 3 anos com esse percentual de 41,7% de comprometimento, conforme eu já adiantei aqui para os senhores. Despesa líquida com inativos, nós temos um limite de até 12%, é assim que se estabelece a legislação própria, né, da área, e Jundiaí não compromete hoje 1,07%, até pela gestão eficiente dessa área que existe. A dívida consolidada líquida, nós temos um percentual de comprometimento máximo de 120%. A tendência, como nós continuamos amortizando as operações, é que haja um decréscimo ao longo do tempo, ao longo dos próximos 3 anos. Naturalmente que aqui nós não estamos trabalhando com a incorporação dessas possíveis operações que podem ser agregadas, mas nós vamos chegar em 2011 com comprometimento, se nenhuma outra operação contraída fosse, 33%. Na próxima página ainda é uma continuação da projeção dos resultados fiscais. Aí, concessões de garantias, nós continuamos não tendo nenhuma projeção. Operações de crédito, como eu disse, nós não imputamos nenhum valor aí. E antecipação de receita também o município não faz, portanto, não temos nada a colocar ali neste quadro. O próximo quadro é aquele primeiro quadro que nós vimos, receita e despesa, para a gente fazer uma avaliação, assim como nós fizemos uma avaliação do que foi realizado em 2007, daquilo que a LDO previu e daquilo que foi realizado, nós também temos que fazer esses quadros, por força da obrigação da lei, projetando os resultados fiscais desse período futuro de 2009, 2010 e 2011. Tá? Então, só para citar, receita total 2009, 837 milhões, 2010, 879 milhões, 2011, 923 milhões. E despesa total, 761 milhões em 2009, 798 milhões em 2010 e 821 milhões em 2011. Vejo, senhores, que sempre há o cuidado da perspectiva aqui do resultado primário, para que nós possamos ter capacidade de honrar os nossos compromissos financeiros. Tá? Nós estamos projetando aqui, gente, um crescimento real da ordem de 5%. Nós estamos trabalhando com os mesmos números que o Banco Central, o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Planejamento, do Estado de São Paulo, utiliza nas suas peças de planejamento. Só para frisar,
todas as mesmas premissas utilizadas no orçamento federal e no orçamento estadual, nós usamos no orçamento municipal, até porque nós fazemos um alinhamento dos repasses que são realizados e, naturalmente, que não poderíamos pegar isso em fonte outra diversa que não citadas. Encerrada essa fase de dados numéricos, né, de resultados fiscais passados e resultados fiscais projetados, e aí a gente fica naquele intervalo de confiança que a gente sabe que a Secretaria de Finanças sempre orienta o gasto público para que ele se limite naquele intervalo. Nós temos 2 anexos que acompanham, né, o corpo da Lei de Diretriz Orçamentária. O anexo das metas fiscais, né, que está aqui todo, já foi apresentado aos senhores, que está estabelecido em razão do que determina a Secretaria do Tesouro Nacional, reitero, que está estabelecido também seguindo as exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que agora tem uma exigência suplementar, que é maior que a principal, que é um projeto chamado AUDESP. Ele está transformando toda e qualquer possibilidade de prestação de contas tradicional, né? A possibilidade de prestação de contas tradicional em breve deve deixar de existir, assim como lá atrás nós um dia passamos a declarar imposto de renda em meio eletrônico, né? E jamais utilizamos, ou ainda muito pouco se usa papel, formulário. Os tribunais de contas, né, São Paulo saiu na frente, está fazendo um projeto onde ele vai fazer a tomada de contas de maneira eletrônica. Quer dizer, o município vai estar prestando contas de maneira online. Em algum momento, provavelmente em real time, quer dizer, no momento que nós estivermos executando aquele gasto, fazendo aquela ação, o próprio Tribunal de Contas vai estar avaliando e acompanhando o que está sendo feito, né? É um exagero? Talvez, principalmente em se tratando de Brasil, que nós temos que pensar em 5.565 cidades. Tá? Em São Paulo, nós podemos nos dar o luxo de planejar algo mais sofisticado? Acho que sim, mas acho que com muito cuidado, né? Porque, na verdade, estão obrigando os municípios a fazer diferentemente do que vinha sendo feito, sem uma possibilidade, inclusive, de preparo adequado. E isso me deixa muito preocupado, mas nós estamos fazendo, junto à CIJUN, a CIJUN tem apoiado todas as mudanças de sistemas necessárias para a gente poder fazer a prestação de contas através do AUDESP. Mas só para pontuar para vocês que é um momento muito interessante e apreensivo ao mesmo tempo. Bom, o anexo das metas fiscais, repito, não são metas físicas, são metas fiscais, está aqui resumidamente, singelamente apresentado na lei, no corpo da lei, ele tem ali todas as tabelas, todos os detalhamentos necessários, e as diretrizes orçamentárias também traz o anexo de prioridades. Aí sempre entra aquela coisa, né? De novo, eu já adiantei lá no início, nós não trabalhamos aqui com quantificação. Aqui não é um pré-planejamento de quantificação de recursos que vão ser alocados no orçamento do próximo ano. Aqui nós trabalhamos com aquele conjunto de prioridades que as diretrizes orçamentárias estabelecem, né, que é, primeiro, o que o município deve fazer quando ele cuidar do plano orçamentário? Ele precisa cuidar para que toda despesa de manutenção não sofra solução de continuidade, que ela tenha recurso suficiente para ser financiada e que ela possa, inclusive, financiar as expansões da manutenção. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de todos os serviços públicos essenciais à população. Saúde, educação, transporte, manutenção de praças, parques, jardim, conservação de vila, iluminação pública, hospitais, material de consumo, medicamentos, quer dizer, tudo aquilo que tem a ver com o dia a dia da população. Então, o plano orçamentário tem que ser feito, no momento que ele é feito, se quantifica tudo isso, em razão dos planejamentos setoriais. Aí cada área vai fazer o seu planejamento, vai passar para a Secretaria de Finanças, e a Secretaria de Finanças depois consolida todo o orçamento público. E depois, além da manutenção e da expansão da manutenção, as diretrizes orçamentárias, elas inteligentemente falam, olha, sobrou algum recurso para vocês? Sobrou. Agora vocês podem cuidar dos novos investimentos. Tá? E aí nós estamos falando da expansão da infraestrutura de serviço da cidade. Postos de saúde, unidades básicas de saúde, mais escolas, mais creches. Quer dizer, não se pode assumir compromissos de investimento se não se pagar o pessoal, os encargos de pessoal, o juro da dívida, o serviço da dívida, quer dizer, e o custeio da cidade, sem com que você tenha essa clareza de que vai haver recurso suficiente para você ampliar os investimentos.
E mais que isso, quando você projeta novos investimentos, você está projetando também o custeio que vai decorrer desse investimento. Fazer uma creche é fácil. É fácil. O duro é preencher essa creche, né, professor Galego? Quantos profissionais, em média, foram utilizados na Vila Hortolândia? Para cada 5 crianças, um profissional. Vejam, é uma creche grande, muito bem estruturada, que são 150 crianças ali. Por aí, vejam qual é o cuidado que nós temos que ter quando nós trabalhamos com a perspectiva do planejamento orçamentário. Então, nós não podemos só cuidar daquilo que salta aos olhos, né, fazer mais obras. Nós temos que cuidar de fazer com que o serviço público seja mantido, ampliado e, na medida do possível, que é o esforço grande que esse governo vem fazendo, melhorado. Serviço público de qualidade. Esse é o grande desafio. E nós trabalhamos com essa perspectiva. Bom, feito isso, presidente, eu rapidamente vou passar aqui. Os próximos slides, na verdade, resumem o corpo da lei. Eu acho que é uma redundância enorme, porque o corpo da lei, ele claramente estabelece quais são as diretrizes. Eu rapidamente vou passar, mas não acredito que tenha necessidade de a gente fazer esse acompanhamento. Ele traz a estrutura e organização do orçamento. Como eu disse, todos os programas devem estar estabelecidos, e esse anexo de prioridades traz ali por secretaria. Quem abriu a LDO, que está disponível na internet, e vê lá o anexo de prioridades, tem todas as ações, que são todos os programas previstos por secretaria, que ali estabelecidos. E até se arrisca, né, em certa medida, vocês veem que tem alguns números embaixo de cada programa, que são, entre aspas, metas físicas de atendimento. Tá? Então, nós temos essa estrutura de organização do orçamento cumprida. Nós temos a discriminação da despesa, como eu disse, a estrutura do orçamento público segue pessoal, encargos, juros, encargos da dívida, outras despesas correntes, que são os custeios, que é o custeio, os investimentos, né, a amortização da dívida e reservas de contingência. Essa é a estrutura que nós vamos seguir para fazer o próximo orçamento, essa é a estrutura que nós usamos em razão da definição legal e, naturalmente, que essa é uma estrutura que o próprio Aldesp está pedindo para que a gente detalhe a nível máximo. E Jundiaí já faz isso, ela não apresenta desta forma, mas o plano, né, de captura de informações, quando nós estamos fazendo o orçamento, ele começa lá em nível de elemento de despesa. Quer dizer, você precisa planejar até a caneta que você vai comprar. Exagerando. O projeto de lei orçamentária ainda prevê a estrutura do texto, como ele deve ser elaborado, quer dizer, as diretrizes orçamentárias também estabelecem essa conexão. Ela estabelece também regulamento para a concessão das subvenções sociais, presidente, que todos os anos a Câmara aprova, e o município, através da sua área social, da área cultural, distribui para as entidades que são ali definidas. Tem as diretrizes do orçamento da Seguridade Social, que é a maior parte do orçamento público hoje, né? Até a Roberta outro dia me fez uma pergunta, qual é a principal despesa do orçamento público? Em Jundiaí, a saúde pública, né? Nós estamos próximos aí de bater 23 pontos percentuais, quem sabe talvez com algumas ações supletivas ultrapassamos esse limite este ano, em razão daquilo que estamos planejando. Vale lembrar para os senhores que a Constituição Federal, na emenda constitucional 29, determina que os municípios empreguem 15% da sua receita corrente de impostos, né, diretamente na saúde. E Jundiaí aplica quase 10 pontos percentuais a mais do que aquilo que estabelece a própria Constituição. A maior parte dos estados brasileiros, que, diferentemente dos municípios, não aplica 15, tem que aplicar 12. Tá? O estado de São Paulo aplica 12 raso, e muitos estados brasileiros, infelizmente, não estão aplicando nem os 12. Por isso que a gente tem visto na TV, inclusive, né, no noticiário nacional, tantos hospitais, aí, tantas unidades de saúde desatendidas. Essa é uma definição que a regulamentação da emenda constitucional 29, acho que ajuda a clarear, que acho que todos os municípios, Júlio, Gerson,
todo mundo quer com que nós tenhamos, pelo menos os municípios estão trabalhando arduamente para que a emenda constitucional seja regulamentada. Tem um projeto de lei que está tramitando, aliás, são 2 projetos, né, na verdade, e houve uma dispersão de energia no Congresso, porque são 2 projetos, se tivesse ficado só um, talvez a gente já tivesse ele sido aprovado e nós teríamos aí definido quais são as responsabilidades de cada um. Mas, enfim, Jundiaí, diferentemente do que vem acontecendo nas outras cidades, graças a essa performance até saudável das suas finanças públicas, tem conseguido atender minimamente essa demanda do setor de saúde também e, quiçá, não nos falte nada no futuro para continuar trabalhando dessa forma. Diretrizes do orçamento de investimento. Nós, naturalmente, que quando a gente faz o orçamento, nós temos que clarificar ali quais são os investimentos que o município e que suas empresas farão no próximo exercício. Nós temos que mandar a tabela para a Câmara Municipal, isso está na diretriz orçamentária também, dos salários de pessoal, né, das remunerações de pessoal e dos encargos relativos às despesas com o pessoal até 31 de agosto. Vejam, senhores, que antes de fechar o orçamento, inclusive em 30 de setembro, encaminhar para a Câmara, nós já temos uma obrigação, que é de mandar para cá essa tabela para que o Legislativo já faça as suas avaliações prévias e, na verdade, nós estamos trabalhando já com aqueles limites que estão na LDO. Né? Lembrem-se lá, os senhores, de 41,7% da receita corrente líquida. Nós temos também que prever todos os aumentos, né, vantagens para o pessoal, como eu disse. Nós temos também que prever toda mudança que terá na legislação tributária. Então, a lei de diretriz orçamentária, ela é sábia nesse aspecto também, porque o município não pode chegar lá no orçamento e crescer a sua receita orçamentária sem autorização prévia, que é concedida aqui na lei de diretriz orçamentária, tá? Ou através de uma lei específica que amplie, que aumente os impostos, não é o caso de Jundiaí, né? Nós temos crescido a nossa arrecadação em razão da eficiência da gestão tributária, de maior eficiência da gestão tributária, de maior eficiência da fiscalização, e não usado de artifício de aumentar alíquotas, como normalmente os governos acabam usando. E a gente tem tido certo êxito nessa perspectiva. Então, presidente, para não ficar repetitivo, está tudo no corpo da lei, detalhado absolutamente. Eu encerro aqui a minha apresentação, peço desculpas se ela foi cansativa, mas é a minha obrigação e eu tenho que minimamente cumpri-la aqui para que deixe um espaço para que os vereadores possam fazer encaminhamentos. E, como disse, estou aqui para ouvir e aprender com as sugestões que eu sempre colho aqui nas audiências públicas. Muito obrigado, Zé Antônio Parimosi, pelas suas considerações, pela sua explanação. Quero imediatamente, então, passar a palavra aos senhores vereadores que têm interesse na discussão da matéria. Vereador Pastor Roberto Conde, não havendo necessidade, contemplado com a fala. Vereador Gerson Henrique Sartori. Presidente, secretário Parimosi, dona Maria Alice Fossi, todos os secretários aqui presentes, pessoal da Prefeitura, público, imprensa. Eu estou vendo aqui, só para tirar aqui o crescimento, a gente está sempre prevendo 5%, conforme o secretário falou, até de acordo com que o Estado, a própria União, mas a gente felizmente está crescendo muito mais ano a ano, aqui eu vejo 18%, 16%. Ontem a gente fez até uma discussão aqui bastante saudável sobre prioridade com o próprio presidente Luiz Fernando, e aí a gente estava falando que 145 milhões no ano passado de sobra entre o custo, entre o que recebeu e o que gastou. Então, receita primária, 145 milhões. Então, a gente vê que está aumentando. Aí eu acompanhava, e a previsão é que em 2011 chegue a 923 milhões. E do jeito que está essa projeção nos anos anteriores, eu penso que pode chegar a 900 milhões já esse ano. Eu queria saber se tem essa perspectiva da gente já ter 900 milhões 4 anos antes do que a gente está prevendo lá na frente, para poder ficar um pouco mais claro. Senão a gente fala aqui, 839 vai ter 900 já. Na verdade, né, vereador, nós não estamos trabalhando aqui com as receitas de operação de crédito, né? Nós estamos trabalhando com as receitas correntes, especialmente aquelas que são produto de arrecadação dos impostos,
que é o intervalo de confiança que nos dá a condição de bom planejamento, que corresponde a 95% do total das nossas receitas, né? Essas sim, as receitas tributárias do município, teve esse crescimento até de 16%, nos surpreendeu especialmente o ISS, tem crescido consideravelmente em razão do crescimento da economia local, em razão da implantação de novas indústrias. Jundiaí tem um parque industrial extremamente diversificado, e isso faz com que ela também demande, essas indústrias, essas empresas, demandem serviços, e esses serviços acabam sendo executados por empresas que aqui estão ou que acabam se instalando aqui para executar esses serviços para essas indústrias. Como a indústria é um segmento enraizado, como a gente chama, quer dizer, ele não é volátil, ele não sai daqui de uma hora para outra, isso é muito positivo. Então, nós estamos trabalhando aqui com essa perspectiva, vamos chamar assim de receita corrente, tá? Que é aquela receita segura. Naturalmente que, se nós tivermos operação de crédito, né, somado aí aos 837 milhões, indiscutivelmente a gente deve alcançar os 900 milhões. Só uma pequena retificação, o superávit obtido foi de 125, mas nós trabalhamos com aquele conceito de despesa liquidada, tá? Então, isso tem uma diferença. Se a gente olhar pela perspectiva da receita empenhada, você vai ver que esse valor, na verdade, ele não é esse valor. Quer dizer, não significa que nós estamos tendo uma sobra. Precisa ficar muito claro isso, porque senão nós poderíamos até comprometer o nível de execução orçamentária do município. E a responsabilidade nos diz, como eu disse, a legislação ela é fotográfica, né? Ela nos remete a momentos e nos traz aqui, 3 vezes por ano, para apresentar as metas fiscais. Aliás, dia 28 de maio nós vamos estar aqui apresentando o primeiro quadrimestre de 2008. E nós temos sempre a obrigação de fazer lances fotográficos. Aqui a gente ousa em fazer uma projeção, tá? Mas esses lances fotográficos nos remetem a análises e interpretações. Quer dizer, a interpretação tem que ser feita na medida em que a dinâmica da realidade é outra, Gerson, né? Então, o orçamento ele não para. O fato da gente encerrar o orçamento em 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, exagerando naturalmente, ele abre dia 2 de janeiro, né? Dia 2 de janeiro o orçamento do ano seguinte está aberto. E a gente faz com que essa dinâmica, inclusive, dos empenhamentos que estavam ali, elas continuam acontecendo. Quer dizer, então, o processamento da despesa, ele é dinâmico, ele não para. Tá? Então, quando você pega no final do ano, né, lá esses 125 milhões e deduz todos os valores que estão ali empenhados e reservados para licitações novas, para contratações novas, para tudo aquilo que está previsto, você vai ver que realmente a gente tem aí uma diferença muito menor que isso. Nós trabalhamos com um valor muito menor que isso. Veja você, inclusive, que a projeção que nós fazemos é de 25 milhões, né, a projeção do superávit. Tá? Já dava para fazer o viaduto da ponte. Maravilha, isso com certeza já está previsto, né? Vereador Gerson, satisfeito com as observações? Vereador Marcelo Gastaldo. Bom dia a todos. Até acompanhando mais uma vez, né, essa maneira, essa explanação e como o Jundiaí tem conduzido a questão de metas fiscais para o nosso município. Sempre quando nós falamos de leis, ressaltamos sempre a questão de responsabilidade, e hoje aqui em questão a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. O município prevendo, e eu até queria comentar alguma coisa, para mostrar, de uma lei, que eu estou comentando muito, que é a Lei de Programa de Metas. Eu acho que vem de encontro, fechando esse pacote de leis, que nós temos, né? O PPA prevendo toda a atuação, a LDO prevendo, inclusive, para o próximo prefeito, né? A questão do orçamento que nós estamos aqui discutindo para o próximo prefeito, a lei de diretrizes. Então, esse prefeito terá a oportunidade, até dentro desse programa de metas, justamente a oportunidade de consolidar aquilo que está sendo previsto naquilo que ele vai executar naquele ano. Então, cada vez mais a gente vê o quanto o município de Jundiaí tem tido essa preocupação naquilo que se arrecada e naquilo que se investe. E as projeções que estão sendo feitas, sabemos essa dinâmica, como sempre é dita, né, Parimós, que
é até fruto de todo um trabalho que o município tem feito em relação a investimentos nele. Então, eu queria, mais do que nunca, parabenizar a maneira que a Secretaria de Finanças, a forma que apresenta, de uma forma bem clara, e da maneira que tem acolhido, inclusive, as sugestões do Legislativo, de uma forma a cada vez mais melhorar essa apresentação, para que a gente possa, no dia da votação, votar com tranquilidade, sabendo e tendo aquela transparência de poder passar ao munícipe todo esse trabalho que está sendo feito em função da Secretaria de Finanças. Então, só um preâmbulo no sentido de parabenizar a atuação, a maneira que está sendo feito, como o Jundiaí trata essa questão da LDO, e frisar mais uma vez a questão desse projeto de metas, que eu acho que acaba consolidando todas essas leis no sentido da administração pública. Muito obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. Vereadora Marilena Negro. Obrigada pela oportunidade de estar perguntando. Eu já estava esclarecendo muitas dúvidas com o secretário Dianin, então eu nem vou perguntar nada a respeito do transporte, trânsito, porque algumas questões a gente já encaminhou, sem respostas ainda, mas eu já tenho aí alguns caminhos, né? Secretário Parimoski, como vocês, na sua secretaria, vocês primam pela excelência do trabalho, tem contratos aqui com o BNDES para modernização administrativa, tributária, etc. Eu queria aqui, de novo, fazer um protesto de que a gente não tem as metas percentuais encaminhadas quando da remessa da LDO. A resposta que veio, sinto muito, ela veio dizendo que, por uma questão de economicidade, ela não veio, mas estava disponível na internet. Só que nós gastamos, viu, senhor presidente? Gastamos papel, impressão, porque ela só está a setembro de 2009. E o último relatório, isso eu consultei ontem, está aqui a impressão, aí eu vi que eu tinha um relatório do ano passado, que nós brigamos muito para que viesse para cá, até agosto de 2007. E lá agora está setembro de 2007. Então, 30 dias não resultou nada. E como o senhor gosta de trabalhar, eu, como cidadã eleita aqui para tentar fazer um trabalho, eu não encontro mecanismos para fazer isso. Eu gostaria muito que as pessoas soubessem que isso é um instrumento para nós aqui, que tentamos fazer uma visualização, o acompanhamento orçamentário do município, é uma peça importante. Eu estou falando do demonstrativo do que se executou em relação ao plano plurianual. O plano plurianual são as diretrizes mestras de todas as leis orçamentárias. Então, hoje, nós estamos discutindo uma peça essencial para 2009, onde nós não sabemos quem serão os atores dessa peça, em primeiro lugar, nem os atores políticos do Executivo, tampouco do Legislativo, poderei não estar aqui. Então, eu primo pela responsabilidade de fazer uma avaliação com segurança das informações. E hoje eu não tenho aqui, porque realmente eu não consegui visualizar algumas metas percentuais em alguns órgãos, porque estão zeradas e porque estão só até setembro. E também porque não recebemos, não está disponível na internet das demais autarquias e fundações, somente o dos órgãos do Executivo. Feito esse protesto, senhor secretário, que eu não sei se o senhor quer responder agora, eu gostaria de passar para algumas questões relacionadas ao texto da lei. Ao texto da lei. Nos chamou a atenção o acréscimo de 3 artigos na lei, que eu acho que o senhor vai adivinhar, porque são novos, né? Então, é o artigo 27, é o artigo 30 e o artigo, acho que 32, que está casado aí com o artigo anterior. Em primeiro lugar, o artigo 27 sinaliza que será encaminhado para o Executivo, que o Poder Executivo poderá encaminhar aqui para o Legislativo projetos de lei propondo alterações na legislação no que dispõe sobre tributos municipais. Aí, justificando preservação do equilíbrio das contas, tal. Como eu sei que o senhor tem buscado apoio aí, estudos, contratado estudos na questão tributária, eu quero saber o que nos aguarda
no sentido de uma nova administração, uma continuidade de administração, o que nos aguarda com esse artigo? Se existe algum estudo relacionado ao IPTU ou outros tributos, para que a gente possa entender o que teremos, o cidadão possa entender qual é a nossa peça orçamentária para o ano de 2009. O outro também que eu gostaria de esclarecimento é que o artigo 30 deixa aqui uma coisa que já acontece, eu não entendi qual é o objetivo, que é, na realização de ações de sua competência, o município poderá transferir recursos a instituições privadas, sem fins lucrativos, desde compatíveis com programas constantes na lei orçamentária, mediante convênio, ajuste ou congênere. A lei orgânica já prevê esse instrumento de convênio, quer dizer, não existe transferência, existe pagamento por serviços prestados. Então, eu queria entender essa coisa de transferir recursos, porque me parece que fica uma coisa meio, parece, subvencionada. Então, eu quero esclarecer esse tópico da lei. E o 31 fala que o Poder Executivo está autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas, e isso ele já o faz através de convênios encaminhando. A Câmara tem autorizado convênios para cessão de funcionários, cessão de equipamentos, isso com o Corpo de Bombeiros, no Poder Judiciário, em diversos órgãos de outras instâncias. Então, nós queremos saber se isto aqui, esses dois artigos, significa que a Câmara não terá mais a sua função de observar convênios, porque, como isso já existe, eles são renováveis a cada troca do chefe do Executivo, vem aqui uma nova autorização e fazendo novos convênios, nós não entendemos se isso daqui é um parâmetro para deixarmos de observar enquanto legislativo. E também a retirada da questão acho que é o artigo 14, que fala de subvenções sociais. O senhor sabe que está havendo aqui o encaminhamento aqui para esta casa, uma modificação na lei orgânica que muda bastante o foco da questão da assistência social e qual a implicação, que eu não vi mudança, embora exija lá um comando único, eu não vi nessa peça orçamentária, na LDO, nenhuma alteração no sentido de restringir a um único órgão a responsabilidade. A gente vê ações de assistência social em todos os outros. Então, eu queria saber se o senhor conhece o projeto que está alterando a lei orgânica, restringindo subvenções sociais e adequando a lei 8.742, porque eu entendo que já teria que ter havido, nessas áreas, alguma alteração na peça orçamentária. Se existe a intenção de modificar o foco da lei da assistência social, a gente deveria encontrar modificações no entendimento desses programas dentro aqui dos anexos que foram apresentadas das relações previstas, que faz parte aqui da LDO. Eu acredito que todas as minhas questões são pertinentes, senhor presidente, embora a gente tenha se pautado aqui em observar no PPA. E só mais uma coisa, eu gostaria de saber qual é a mágica, que a gente encontra previsões aqui de investimento para instalações, para equipamentos de alguns órgãos, e vem aparecendo na LDO, os investimentos físicos estão concluídos e a gente não consegue visualizar na peça orçamentária qual foi a fonte ordenadora da despesa. E eu vou falar claramente, por exemplo, as instalações da Guarda Municipal, que no PPA e nas leis de diretrizes orçamentárias aparecem instalações da Guarda, está pronta e não aparece como zero, e a gente não vê no orçamento essa despesa. E também das instalações da SEMES no Complexo Educacional Argos. A gente também não enxerga na peça orçamentária essa despesa. Então, eu queria focar essa pergunta diretamente para o secretário de Finanças, que é quem organiza essa peça aqui e deve ter essas respostas. Obrigado, presidente.
Bom, vereador, eu vou tentar responder aqui pela ordem, né? Primeiro, com relação às metas, né, de cumprimento da execução do PPA 2006-2009, eu aqui posso até deixar com a senhora, também destruí algumas árvores aqui, mas achei por bem fazê-lo, que eventualmente seria reclamado. Nós tomamos uma decisão em razão do princípio da economicidade mesmo, não é balela não é resposta evasiva, né? Seria muito simples, até liguei para o presidente e disse, presidente, seria muito simples eu imprimir aqui e mandar este caderno para a vereadora, mas acho que o senhor pode gastar o papel aí do legislativo mesmo, enfim. Até mesmo porque o papel do legislativo é reciclado. Reciclado, muito bem. Então, nós temos tido, por convenção, de colocar a execução do PPA em 2 momentos. Um momento na peça orçamentária, que em setembro de 2007 tinha disponível na internet a execução do PPA até setembro de 2007, e agora temos também na internet a execução do PPA até 30 de abril de 2008, que é o momento da LDO. Foram 2 momentos, né, e eu aceito todas as suas considerações, não as analiso como crítica, mas como sugestões que podem interagir para que essa casa possa fazer as avaliações necessárias dos planos orçamentários, senão não teria por que estarmos aqui fazendo esse debate. Nós colocamos, então, a peça até 30, estou aqui, inclusive, imprimida da própria internet, né, onde a senhora disse que não conseguia. Secretário, me realizado permite? Até 30 de 4 de 2008. Me permite? As metas percentuais são anuais e dentro de um exercício. Então, 30 de abril não demonstra para a gente o que foi percentualmente conseguido. Mas o PPA é para 4 anos, vereadora. Para 4 anos. Nós temos mais um ano de peça ainda para saber se nós vamos conseguir atingir ou não determinadas metas. E como que eu sei se as metas colocadas percentualmente aqui nos anexos, elas estão compatíveis com a proposta do PPA? Ou o senhor adequa ao exercício anual, ou nós vamos ficar brincando de... No momento do orçamento é um momento extremamente adequado para essa leitura. Então fica a sugestão, senhor secretário. Fica a sugestão. O senhor mande para o orçamento a execução até 30 de dezembro. Não nos interessa a execução do PPA até 30 de abril, porque nós precisamos avaliar ano a ano, porque é assim que a peça orçamentária se faz. O PPA são para 4 anos e o orçamento anualmente. Como nós vamos avaliar se os índices percentuais apontados em cada programa foram executados ou não? De qualquer forma, eles estão incompletos, aqui está zerado, e a gente sabe que tem ações que foram realizadas. Então, eu não sei se falta uma ligação aí com os órgãos para lhe informar. Só lembrando também que esse relatório, na verdade, nós temos aqui, são valores, nós estamos falando de execução física, né? Isso aqui é execução contábil, né? Isso aqui é uma medição contábil. O que nós temos que fazer? Aliás, eu volto até um pouquinho na fala do vereador Marcelo, que iniciou aqui sua fala dizendo do programa de metas que ele propõe como projeto de lei para que seja aprovado. Qual é o grande exercício que os administradores públicos devem fazer no ponto de vista da gestão dos recursos públicos? Não é só a boa gestão do recurso quando ele entra no caixa e depois quando ele vai sair do caixa, mas também é a gestão física daquilo que se executa. Eu não deixo de dar razão para a senhora que tem essa ansiedade de saber de todas essas metas, de todos os resultados, que é natural, mas nós temos que ter muitos instrumentos de controle que ainda o Estado está se aperfeiçoando nessa matéria. Custo a achar, tá? Aquele Estado que tenha definido todas as suas metas físicas e que consiga cruzar com todos os momentos de elaboração dos seus planos orçamentários. Custo a acreditar. Não por falta de procurar, não, porque, como disse, todas as vezes que nós vamos fazer os nossos planos, nós pegamos como modelo, primeiro, governo federal, exatamente como nós fazemos. Segundo, governo do Estado de São Paulo, que é com quem nós temos essa relação mais direta, que é exatamente como nós fazemos. Tá? Então, se nós formos ver o plano de aplicação ou de prestação de contas da execução das metas, tanto do governo federal como do governo estadual, os senhores vão verificar que ainda nós temos aqui um relatório contábil
de execução, fotográfico, por isso que eu acho que existe uma grande, não vou dizer uma grande confusão, mas existe uma avaliação inequívoca de que é razoável, mas equivocada no sentido de dizer, olha, ou eu compatibilizo a análise do plano contábil do PPA e olho para o ano que eu vou ver o orçamento, ou isso está fora do contexto. Como eu disse, o PPA são 4 anos. Nós temos que executar esta peça, né, até 2009. Tá? Então, nós estamos trabalhando dentro da perspectiva autorizada pelo Legislativo. Volto a dizer, não recuso sugestões, ao contrário, vamos trabalhar para melhorar cada vez mais o propósito de bem informar aos vereadores, de bem informar a população, mas nós temos que entender que existem ainda limitações do Estado, não estou dizendo de Jundiaí, no sentido de cruzar todas as metas contábeis, todos os valores de execução contábil, com as metas físicas, com metas de indicadores, inclusive, que é um esforço que nós estamos fazendo, que, infelizmente, vereadora, se a senhora, por exemplo, se informar sobre o que propõe o projeto Aldesp, por exemplo, ele nos propõe um atraso com relação a essa evolução que nós estamos aqui dialogando, porque ele vai em nível de elemento de despesa no plano orçamentário, que vai acabar dificultando, inclusive, essa nossa proposta de executar e olhar as metas principais, de olhar as metas estruturadoras, aquelas evoluções que, na minha visão, inteligentemente propôs a Lei de Responsabilidade Fiscal, do ponto de vista da execução do recurso público, mas do ponto de vista da meta física, nós estamos aperfeiçoando, por exemplo, estamos implantando o sistema gerencial de custos, que deve fornecer elementos para que as secretarias todas, não é papel da Secretaria de Finanças cuidar de metas físicas. A Secretaria de Finanças não faz este papel, não tem esta prerrogativa atribuída em lei. Portanto, nos cabe fazer a execução do PPA de maneira contábil, e é o que nós fazemos em razão da execução que cada área trata. Agora, o SGC, por exemplo, Sistema Gerencial de Custos, vai oferecer subsídios e elementos para que as áreas, aí sim, possam ter até metas físicas e outros tipos de indicadores que possam estar conectados com essa representação que a senhora pretende ver, que nós também queremos ver. Isto é um processo evolutivo, né? Eu já disse isso aqui, até com menos ênfase, porque nós não tínhamos naquele momento, inclusive, o próprio Aldesp. Quando fomos ver agora do que se tratava, assusta. Então, nós estamos trocando o pneu do carro, né, os 4 com ele em movimento, não podemos parar. Tá? Mas aceito todas as suas sugestões, então, e pode ter certeza que nós vamos trabalhar. Eu reitero o pedido que nos dê um instrumento de trabalho, nós temos que decodificar isso para a comunidade, é esse o nosso papel, não é ansiedade, é exercício do nosso papel, da nossa função de legislador e acompanhamento da peça orçamentária. Não, só para ficar claro que as peças estão disponíveis, né, vereadora? Por favor, mas se eu, como aqui, tendo esses recursos à mão, a gente não consegue entender, dentro da nossa mínima capacidade, imagine a população que acessa a internet, secretário. Então, acho que no diálogo a gente pode fazer essa construção. Sem dúvida. Queira Deus que toda a população possa entender todos os esforços que os governos todos se comprometem a fazer e consiga visualizar numa peça de relatório formal escrito se ele fez realmente, né? Isso é muito importante. Mas, enfim, volto a dizer e frisar que todas as metas, todos os dados relativos à execução do PPA, por convenção, estão disponíveis na internet em 30 de setembro, quando nós estamos preparando o orçamento do próximo ano, e estão disponíveis em 30 de abril, quando nós encaminhamos a LDO para cá, e que nós estamos agora, nesse momento, fazendo esse debate. Tá? Então, nós temos os dados aqui disponíveis. Quanto a ter alguns valores que estão zerados ou não, naturalmente que a gente só coloca aqui os valores que são executados. Eu não posso preencher dados aqui que não são. Mas, enfim, estamos aqui, acho que para a gente não alongar uma discussão que já convidei a senhora inúmeras vezes, nós gostamos de sugestões concretas, né?
nós aceitamos qualquer sugestão desde que ela possa ser implementada. E nós temos uma preocupação muito grande, como eu disse, em implementar aquilo que é possível de ser executado, de não só incrementar relatórios que sirvam para incrementar a burocracia e que não sirvam para ilustrar mais para a população. Nessa perspectiva, nós somos concordes. Quanto mais informações para a população, melhor. Aqui nós estamos falando de dados, tá? Porque nós estamos falando de fotografias. E dados não são informações. Informações são relatórios gerenciais. E, nessa perspectiva, nós também avançamos. Nós estamos no 3º ano editando uma cartilha mostrando um pouco como que se emprega os recursos públicos de orçamento, que é a cartilha Orçamento Fácil. Ah, é bom? Olha, podia até ser melhor. Também aceitamos contribuições e sugestões. Mas foi a forma que nós encontramos para suprir, para a população poder compreender de maneira adequada, minimamente, quando se trata de orçamento público. Tá? Minimamente. Nós temos essa responsabilidade de levar a informação à população. E esses dados todos estão disponíveis também para que a população possa entender, fora desse linguajar técnico. Mas, enfim, com relação, a senhora também tem razão quando aponta que esse relatório é só da Prefeitura. Nós estamos agora, se a senhora pegar aqui o artigo, um dos últimos artigos, nas legislações anteriores nós já tínhamos tido esse cuidado, mas agora é o artigo 41, em atendimento às normas contidas na instrução número 2, de 2007, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em especial as referentes do AUDESP, Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, tornar-se-á obrigatória, a partir do exercício de 2009, a execução orçamentária de todos os entes da administração indireta no ambiente do sistema SIM. Sem isso, vereadora, nós não conseguimos fazer isso de maneira pontual. Nós conseguimos fazer isso só quando se encerra o balanço das instituições, consolidamos todos os dados para poder fazer as publicações. O que agora vira uma obrigação. Então, nós temos clareza desse apontamento, ele é fático, ele é real, nós não temos aqui administração indireta e, sem dúvida, se Deus quiser, com essa consolidação, e se todos ingressarem agora a trabalhar no mesmo sistema, na mesma base de dados, nós vamos ter a consolidação através do sistema SIM. Com relação ao artigo 27, 30, 31 e 14, o 30, 31 e 14, até por terem naturezas jurídicas, eu vou pedir para que a doutora Roseli responda, mas só me antecipando. O artigo 27, a LDO diz que nós temos que fazer as previsões das alterações na legislação tributária. Tá? Então, é um artigo de praxe que compõe a LDO. O que nós fizemos foi dar uma ênfase maior, porque nós estamos em processo de reformulação do Código Tributário Municipal, nós estamos reformando ele todinho, tá? Na sua essência, melhorando a redação, tornando o código mais empreendedor, mais dinâmico, mais simples para o contribuinte, que é um dos objetivos que nós buscamos, e, naturalmente, será submetido a esta casa. Até nós temos a intenção de fazer, antes de o envio para cá, já tinha discutido isso com o presidente Luiz Fernando, de fazer uma reunião com os senhores vereadores, para que vocês possam entender qual é a proposta de alteração. Foi feito um grupo de trabalho há mais de um ano, a Secretaria de Finanças, com o apoio da Secretaria de Negócios Jurídicos, está trabalhando nessa atualização. Temos um consultor externo que nos ajuda com toda a ênfase nos estudos, legislações e decisões recentes, com relação a determinados assuntos, para que nós tenhamos um código mais moderno e tenhamos um código que fomente o investimento e potencialize o desenvolvimento da cidade. Nós vamos colocar esse código em consulta pública brevemente na internet, para que as organizações possam se manifestar, para que as pessoas, de uma forma geral, possam se manifestar, e depois nós vamos estar apresentando, inclusive, para a Câmara Municipal, antes do encaminhamento para cá. Tá? Então, a ênfase desse artigo 27, vereador, é só com relação à reforma do Código Tributário Municipal. Não é pouco, falo só, mas não é pouco, até porque nós estamos mudando o código como um todo, mas tenha certeza que nós vamos apresentar previamente aos senhores, antes de encaminhar para cá. O 30, que trata da transferência de recursos através de convênios, o 31 também, que autoriza contribuições com outras instituições de governo, na verdade, nós estamos trazendo para a legislação aquilo que está acontecendo na prática, que é a nossa necessidade, a nossa demanda do dia a dia. Em momento nenhum, naturalmente, será deixado de consultar esta casa, como vem acontecendo, mas eu peço para a doutora Roseli fazer esses apontamentos. E o artigo 14, nós estamos tratando na LDO, como é pedido para que tratemos, e eu, particularmente, não conheço esse projeto que a senhora está falando, mas ainda a senhora está falando de um projeto. Então, aqui, sim, mas quando nós estamos fazendo a LDO, nós estamos tratando o caso concreto, eu não posso estar remetendo isso a um projeto que ainda nem sei se aprovado será. Mas, enfim, desculpa, não conheço mesmo. Eu pediria só para a doutora Roseli complementar a explicação do 30, 31 e 14. Por favor, Roseli.
Em primeiro lugar, eu quero pedir autorização para o secretário de Negócios Jurídicos para falar em nome da secretaria. É o seguinte, a dúvida suscitada com relação à redação do artigo da alteração da legislação tributária, o que a gente procurou fazer aqui foi um aprimoramento redacional. Na verdade, se você cotejar a redação do artigo anterior, você vai verificar que, na essência, é a mesma. Tá? E com esse enfoque que o secretário disse, há uma intenção de fazer alteração na legislação tributária no código mesmo, né, editar um novo código. Então, houve essa preocupação para não ter esse problema de ilegalidade, não constar na LDO. A outra questão que você falou do convênio é o seguinte: há muito tempo, a administração pública, principalmente as áreas de saúde e assistência social, vem sofrendo, na prática, um estresse terrível, porque muitas vezes eles têm que celebrar convênios e a gente recebe a informação num tempo muito exíguo. Então, fica muito difícil para a gente processar. Tanto é que vem tudo correndo. Muitas das vezes vem aqui para convalidar o convênio. Não é? Tem algumas hipóteses que o convênio é celebrado, que o município não pode perder o recurso. Sob o ponto de vista jurídico, o que eu quero colocar aqui? É sabido e notório que a exigência do Poder Executivo obter autorização do Poder Legislativo para celebrar convênio é inconstitucional. É uma ingerência, já existe decisão, a doutrina é pacífica nesse sentido. O Poder Executivo não tem que pedir autorização do Poder Legislativo. Pois bem, a nossa lei orgânica exige isso. O que a gente pretendeu fazer aqui? Minimizar essa situação. Então, aquelas hipóteses em que houver autorização na lei orçamentária, que é o que está dito ali, o Poder Executivo terá autonomia para celebrar. Por quê? A lei orgânica diz que tem que ter uma lei autorizadora do convênio. Qual é a lei? A LDO. Ela me autorizou. Desde que eu tenha a despesa. Porque, por exemplo, pegar o SEMES, ele tem muita despesa que são programas continuados, né, dona Maria Alice? Aqueles programas da criança, do atendimento à família, e todos os anos vocês autorizam recurso no orçamento. Então, seria uma providência em duplicidade com retardamento no atendimento do interesse público. Então, foi nessa linha que a gente trouxe a alteração da redação, isso pegando experiência de municípios mais avançados. Tá? Aqui não há intenção de ferir a lei orgânica, é uma interpretação sistemática da legislação. Se você fizer o cotejo, a lei orgânica diz que tem que ter autorização legislativa. Estamos buscando autorização nessas condições. Então, na hipótese de a gente ter que celebrar um convênio que não tenha autorização na lei orçamentária, esse sim, aprovada a lei nesses termos, ela será remetida à Câmara para autorização da despesa. Porque a despesa pública ela é autorizada na lei orçamentária. Se eu tiver a despesa na lei orçamentária, a busca da autorização legislativa no convênio, como eu disse, ela é inconstitucional, porque é pacífico isso, é uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, é uma ação do Poder Executivo, e, nesse caso aqui, seria uma providência de duplicidade, porque vocês já aprovaram a despesa na lei orçamentária. Então, essa é a razão. A terceira questão, deixa eu só concluir, da questão do... Qual foi das entidades, né? Das transferências. Autorizar contribuir para o custeio de despesas de entidades. De outros entes. É um outro aprimoramento da lei, porque é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal. O artigo 62 diz que a celebração de convênio com entes de outras esferas de governo tem que estar previsto na lei de diretrizes orçamentárias. Então, isso tudo a gente está fazendo para aprimorar o texto da lei. A outra questão que você tinha levantado era da assistência social, né? O artigo 14. Então, veja, não podemos trazer para uma lei que está sendo editada anteriormente uma situação que não existe no ordenamento jurídico. Se tem um projeto de lei em andamento, eu não posso contemplá-lo porque ele não existe. Pela ordem cronológica, essa lei vai ser publicada, editada precedentemente. Eu queria só fazer essa questão da assistência social, nós vamos ter uma reunião e a gente vai poder esgotar isso, porque, independentemente de ter alteração na lei orgânica, a gente já poderia ver sinais de que, na prática, o que se quer mudar, quer se fazer. Né? Era um momento oportuno de demonstrar a concentração de ações ou a revisão de algumas ações. Então, isso a gente vai esgotar depois, na segunda-feira, a gente tem uma reunião com a SEMES e o Conselho de Assistência Social.
Agora, para mim ainda não está claro, se nós temos um problema na lei orgânica e de inconstitucionalidade, quer dizer que esta casa não tem que, em tese, aprovar convênios, então por que nós vamos mudar a lei do orçamento e não a lei orgânica? Por que não fazer o enfrentamento dessa questão? Eu, como procuradora, já propus isso. Pois só é, que agora tem aqui, limitação. do jeito que está nós aqui, temos que colocar... transferir recursos, dá a impressão que a gente está passando a autonomia, que nós não vamos... Você veja, se você pegar a lei de licitação, no artigo 116, ela disciplina a celebração de convênios. E a lei é clara, depois que eu celebrar o convênio, eu encaminho cópia à Câmara. Nessa linha de raciocínio que eu estou dizendo, a prerrogativa exclusiva do Poder Executivo celebrar convênio, não é da Câmara. Agora, lógico, aquela interpretação sistemática. Se o Executivo vai realizar uma despesa que não tem autorização na lei orçamentária, ele tem que buscar autorização na Câmara. Aí sim eu teria que fazer um projeto de lei pedindo autorização. Mas, na maioria das vezes, vocês podem concluir que não é isso que acontece. A gente manda para vocês e nós mostramos, temos recursos na rubrica tal, recursos na rubrica tal. Então, já está aprovado no orçamento. Então, é essa a questão. Na verdade, a intenção, como eu disse, da alteração da legislação foi para o aprimoramento redacional e para adequar às necessidades fáticas que a gente vive no dia a dia. Tudo em nome do interesse público, porque são as áreas básicas que mais padecem. A saúde e a assistência social. Doutora Roseli, secretário, só que tem uma questão aí, né? Muitas vezes, o recurso que está se conveniando não está nem previsto no plano plurianual. Não tá, e aí vem a legislação para fazer alteração no plano plurianual. Isso. E aí o convênio vai ser celebrado, então o convênio não viria, e a autorização viria. Não. A realização da despesa, ela só pode acontecer desde que prevista no PPA, na LDO e na lei orçamentária. São premissas básicas. Se um desses requisitos não tiver sido atendido, forçosamente terá um projeto de lei e autorização legislativa. Exatamente. Então, eu acho que tem que fazer um estudo sobre como vai ficar a lei orgânica, porque nós vamos ter N situações no futuro, e que, para mim, a redação desse artigo, da forma como tal, o município vai transferir recursos, dá a impressão que a gente está subsidiando, na redação. Dá a impressão que nós estamos subsidiando entidades e não contratando ou fazendo a remuneração por um determinado serviço prestado. Mas a transferência é através de convênio. Então, nos termos do convênio, vai ficar pactuado a forma de transferência. Normalmente, é uma conjugação de esforços. Todo convênio tem um plano de trabalho, que, aliás, o artigo fala, onde está disciplinado qual é a responsabilidade das partes, o que cabe a cada um fazer. E depois, o que nós podemos fazer? Encaminhar a Câmara ao convênio celebrado, e tem o princípio da publicidade. Todos os convênios celebrados pela administração pública são publicados com extrato na imprensa oficial. Então, a Câmara terá amplos poderes para fiscalizar. O intuito foi realmente de melhorar a qualidade do serviço público, de minimizar os problemas enfrentados pelas áreas fins, que muitas vezes, eu principalmente trabalho na Secretaria de Finanças, a maioria dos convênios que vem, infalivelmente, vem com um simpático carimbo, urgente. Às vezes até virou praxe, né? Todos vêm, quando não, o pessoal liga, ai, socorro, precisa fazer rápido, porque o prazo tem que entregar. Então, a gente tem que cumprir, considerando também as exigências dos órgãos concessores. A maioria dos órgãos concessores também, como é administração pública, tem todo aquele problema de prazo do recurso, tem aquela burocracia até aprovar, até chegar para a gente. Aí nós temos que atender a nossa burocracia. Aí você coloca mais um ingrediente, que é a autorização legislativa, isso é um complicador considerável. Então, o intuito foi de minimizar e sempre pensar na finalidade, que serão as pessoas que serão atendidas, que é o interesse público que todo mundo busca, inclusive vocês, eu acredito. Tem convênio, o secretário estava falando de online e real time, tem convênio que é real time, aconteceu ontem aqui, né? Então. Para ter certeza que ele chegou aqui online, com certeza nós recebemos, como a doutora Roseli disse, um carimbo simpático lá de urgente, né? Essa foi boa, né, Roseli? Um carimbo simpático de urgente. Tudo bem?
Bom, vereadora, na verdade, nós temos um compromisso de aperfeiçoar, como todas as vezes que aqui viemos, a proposta da legislação, mas eu estava até que relendo os artigos, e ele realmente é muito claro em não pular nenhuma passagem, né? Mas, enfim, eu acho que a doutora Roseli esgotou aqui as explicações de nossa parte, quais seriam as nossas intenções, e naturalmente que, como o projeto está submetido aqui a essa casa vai com certeza ter sabedoria para poder ajustar ou emendar ou fazer aquilo que é necessário para que nós tenhamos uma prosperidade, né, harmônica daquilo que se propõe como mudança para melhorar e aquilo que o Legislativo entende que deva ser esse conjunto de mudanças, né? É legítimo para que nós tenhamos isso. Nós estamos propondo e fica aqui. E eu tinha mais uma resposta para a senhora. Tem mais uma, só para complementar, com o artigo 27, a gente perguntou se tem alguma previsão aí em vista de estudo para alteração de valores e tributos. Aumento nenhuma. Não aumento nenhum, isso já tranquiliza, porque nós temos assim, um excesso de arrecadação, né, tributária que tem feito com que o nosso orçamento, né, tenha um resultado interessante a cada ano. Então, isso nos preocupa. E para dizer que, em relação a esses artigos que a doutora Roseli colocou e alguns outros, eu sou membro da Comissão de Finanças e vou propor para a Comissão Mista alguma emenda aí no sentido de clarear um pouquinho mais e, quem sabe, a gente contribuir com esta peça. Ótimo. Tudo que ajuda a aprimorar sempre será bem-vindo. E o Legislativo, naturalmente, tem legitimidade para isso. A nossa proposta foi encaminhar. Só lembrando que o Legislativo só terá legitimidade para suprimir artigos da lei. O Legislativo não terá como âmbito de sua competência fazer emendas aditivas, somente emendas supressivas. Acho que esse é o entendimento também da própria comissão. Bom, só para terminar com a resposta, que a senhora dizia que não conseguia verificar no PPA as instalações, aí, Guarda Municipal e uma outra que a senhora citou da SEMES, acho. Na verdade, esses programas todos são programas que contemplam reformas. Nós não estamos falando de novos investimentos, né? Nós não estamos construindo nada de novo. Na verdade, nós estamos recuperando um patrimônio que já é do município, inclusive no que consta, o Risotto estava até me rememorando aqui, no PPA 2002-2005, né? Nós tivemos ações que envidavam esses esforços no sentido de autorizar essa recuperação desse patrimônio. Tá? Então, por isso que eu acho que a senhora não está conseguindo encontrar a compatibilização devida, mas os programas estão estabelecidos. Mas se os programas estão estabelecidos, eu quero saber em que órgão, porque, por exemplo, se ele estiver na saúde, vou dar um exemplo drástico. A reforma do galpão da Guarda Municipal foi feita com recursos da Guarda Municipal e está num programa de recuperação Então, é que como investimento a gente não consegue visualizar. Nós não encontramos na Guarda Municipal. E está como nós podemos fazer esse exercício, se a senhora topar, nós podemos fazer isso juntos depois. Podemos. Na Secretaria de Finanças. Me interessa pelo seguinte, se for da saúde, nós estamos fazendo com que o investimento em saúde aumente o percentual, fique assim, de uma forma virtual, que está se investindo mais em saúde, como na educação. Se o recurso for da educação, nós temos uma distorção aí muito séria. Então, como são locais que são patrimônio público, que, em tese, eles foram adquiridos pela educação, né? Os espaços aí são do âmbito da educação, nos preocupa quem é que está ordenando essa despesa, porque a gente realmente não conseguimos visualizar. Mas amanhã nós temos um encontro e eu levo essa... Aproveitamos ele para falar o fim. Obrigada. Tá? Como é que é? Continuando, então, vereador Zé Dias. Contemplado, vereador Julião. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro, queria, de antemão aqui, dizer que não vou fazer nenhum tipo de questionamento, só direi que a gente fica muito feliz e contente de ver a qualidade do tratamento que está sendo dado à administração pública de Jundiaí. E acho que o conceito de melhora, ano a ano, na feitura desses projetos, indica isso. Basta a gente pegar, né, os anos anteriores, e já tive a oportunidade de ser secretário, e hoje vejo a LDO como uma peça muito real, né, com a possibilidade de visualização
da realidade que nós teremos no ano seguinte, tendo em vista que a gente não pode perder de vista que nós vamos votar a LDO para 2009. Então, acho que é importante, e hoje você consegue fazer um acompanhamento muito mais próximo de todas as ações que serão direcionadas no orçamento que nós discutiremos no final do ano. Então, acho que parabenizar ao secretário de Finanças, em nome de quem a gente cumprimenta todos que participaram, meu secretário, da sua equipe, de todas as secretarias, que a gente sabe o trabalho que envolve, o número de pessoas que envolve na administração para fazer né, poder ter um projeto dessa envergadura, né, encaminhado à casa. E acho que Jundiaí dá uma demonstração de estar seguindo todos os ditames da lei, aí basta a gente ver as referências, né? Nós temos um endividamento menor, nós temos um gasto com os inativos menor do que muito, quase zero esse gasto. Quer dizer, então, absolutamente tranquila a possibilidade da administração pública executar. Obviamente, né, até a questão do superávit aí que chamava a atenção e sempre chama a atenção, e as pessoas têm dificuldades, às vezes, de entendimento que você deixa. Hoje você não pode mais iniciar uma obra sem que você tenha a consequência do término dessa obra já preparada dentro do orçamento. Então, apenas para dizer aqui os parabéns a vocês todos aí. Muito obrigado. Vereadora doutora Silvana, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, vereadora Ana Tonelli, vereador Zé Antônio Cachan, contemplados todos com a fala. Nós, então, abriremos a oportunidade para que os secretários que queiram se manifestar façam a sua manifestação. Não havendo nenhum secretário interessado, representantes legais das instituições públicas e privadas. Também não havendo interesse da manifestação, os senhores cidadãos que queiram fazer uso da tribuna terão a oportunidade a partir deste momento. Sentindo a ausência do Irineu, não haverá nenhuma manifestação. Concluídos os trabalhos e não havendo mais perguntas a serem feitas aos senhores secretários, agradecemos a eles sua presença e seus esclarecimentos. Agradecemos também aos senhores vereadores e todos os demais que prestigiaram os nossos trabalhos. Quero fazer um agradecimento especial à primeira-dama Maria Alice Fossem por se apresentar ao Poder Legislativo e vir representando também o nosso prefeito, o prefeito Ari Fossem. Muito obrigado a todos pelo... Toca, eu senti que você chegou chateado.